E no vídeo de hoje vamos descobrir se a Klabin realmente está ficando barata e se está na hora de comprar mais. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final desse vídeo para você entender. Bem, nesse primeiro slide que eu separei, eu circulei de vermelho a relação lucro versus cotação, e nos últimos meses a cotação tem caído, ao passo que o lucro teve uma leve melhora. E muito provavelmente esse daqui vai ser a tendência da lucratividade da empresa. Longe de mim querer prever o futuro, mas o cenário está muito otimista para a Klabin. Então é esse tipo de assimetria aqui que a gente procura, o lucro líquido acima das cotações, como aqui em 2022 e em 2020 e em 2016. E olhando o gráfico dos últimos 5 anos, a Klabin está começando a chegar próximo daquele patamar de 3,30, 3,40, que é excelente para o investidor. E o histórico de dividendos da Klabin é impressionante. Falhou apenas em 2020 por conta da pandemia, mas ao longo do tempo é uma empresa que distribuiu dividendos. E se você não sabe, a Klabin é como se fosse a previdência privada da família Klabin. Então, eles têm um compromisso de distribuir dividendos para os acionistas da família Klabin e você, como pequeno acionista, se beneficia. Então, aqui no momento em que estou gravando esse vídeo, a cotação da Klabin está na casa dos 3,71 e um dividend yield nos últimos 12 meses de quase 7%, 6,61. Então, não é um dividendo tão baixo, por isso a importância de você saber comprar no patamar de cotação adequado. Bem, e aqui para a parte mais fundamentalista da empresa, a Klabin tem uma área plantada de 367 mil hectares, sendo 213 mil de pinheiros, 154 mil de eucaliptos e 311 mil de floresta nativa. E aqui um dado interessante, apenas a título de curiosidade, a Klabin tem fazendas como a Fazenda Monte Alegre, que é essa da imagem abaixo, que abriga um parque ecológico, tem animais em risco de extinção, que são preservados, é apenas um ponto de curiosidade. E aqui a companhia destaca a base de ativos que é irreplicável. Tem a melhor produtividade do mundo em termos florestais, acesso diferenciado à fibra curta e longa, ativos industriais com excelente performance e a eficiência dos ativos é muito favorável para o custo caixa. Então, é muita vantagem competitiva que a empresa tem em relação à sua concorrência. E o modelo de negócios integrado é muito positivo para a Klabin, porque toda a área florestal é própria, e isso melhora o custo de produção das embalagens. E celulose branqueada tem uma produção de 1,6 milhões de toneladas ao ano e celulose integrada 2,6 milhões de toneladas ao ano. E é interessante a área total da empresa, com 911 mil hectares. E terras são finitas, então é um ativo real. Claro que a empresa não tem intenção de vender as suas terras, mas traz mais segurança para o papel. Então é justamente por isso que a Klabin está sempre muito cara e dificilmente você vê um yield muito elevado, porque realmente a cotação está sempre muito bem precificada. E isso é consequência do background de terras da empresa também. E ainda nas vantagens competitivas, em termos de competitividade florestal, a Klabin é disparada no seu segmento. E como eu disse, são 911 mil hectares, e agora eu quero corrigir a minha fala, em que eu havia dito que todas as propriedades são da Klabin, mas não, 242 mil hectares são arrendados. Então aqui, próprio, são 669 mil hectares, o que é muita coisa também. E aqui 463 mil hectares de florestas plantadas, 237 mil hectares de pinos e 176 mil hectares de eucalipto. É árvore para não acabar mais. E tudo isso bem perto das fábricas, em uma média de 135 quilômetros, otimizando a questão da logística. Então, em termos de produtividade florestal, a Klabin é a disparada em comparação com os outros países, inclusive com a média do Brasil. E isso acontece tanto no setor de pinos, que são os pinheiros, quanto no eucalipto. E só evolui. A gente consegue ver que desde a década de 70 até 2025, a Klabin só evolui. Então aqui no portfólio, a celulose é utilizada em todos esses produtos, os papéis em cartão,
containersboard, e em termos de embalagem, sacos e papelão ondulado. E a empresa tem demonstrado um crescimento muito resiliente, isso com um aumento consecutivo de EBITDA aliado a baixa volatilidade em diversas conjunturas. Então, olha só a evolução do EBITDA da companhia. Sem dúvidas, uma empresa muito sólida. E em termos de previsibilidade financeira, a Klabin hoje tem um endividamento de quase 4 vezes o EBITDA, já esteve muito mais alavancada antes, mas isso daqui é um ponto normal, pois estamos em um ciclo de investimento. E findado esse ciclo de investimento, a empresa começa a gerar caixa e a pagar parte dessa dívida. E aqui no cronograma de amortização dessa dívida, a empresa tem 32 meses de cobertura da dívida de caixa. Então, até o final de 2027, o recurso que a empresa tem em caixa consegue quitar. Mas dentro de 32 meses, a empresa vai gerar muito mais e assim, quando você menos esperar, a Klabin já vai ter pago boa parte dessa dívida. Bem, e dentro de um ano, a Klabin já caiu desde o seu topo histórico mais de 21%. Então, se fazia sentido para você comprar nesse patamar de preço, provavelmente agora deve estar fazendo ainda mais, porque realmente está começando a ficar interessante esse patamar de cotação. E aqui, em comparação com suas concorrentes no Brasil, a Klabin é que apresenta o melhor retorno sobre o patrimônio investido. Absurdos 27,5%. É muita coisa. E isso mostra a eficiência da empresa na alocação de recursos, tranquilizando os investidores acerca da dívida. Então, muito provavelmente, esse recurso está tendo o melhor destino possível. Claro, recurso fruto de dívidas que a empresa faz. É claro, recurso fruto de dívidas que a empresa faz. Então, mais uma vez, para a gente fechar aqui, esse gráfico de lucro versus cotação mostra que a Klabin está começando a ficar em um preço mais atrativo. Quando essas duas linhas se tocam, é sinal que a empresa está em um preço bem justo, e quando o lucro, a linha verde, está acima e a cotação está aqui embaixo, aí sim é momento de comprar. Pelo menos é essa a leitura que eu faço. Mas é isso. Geralmente, uma empresa com tanta qualidade como a Klabin, que é centenária, ela está sempre bem cotada. Preços prêmios para empresas prêmios. E se você chegou até esse ponto do vídeo, muito obrigado. E eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal Dividendo e Tradição, se você também tem a filosofia de trabalho e acúmulo. Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Afinal de contas, aqui sempre vai ter leitura das apresentações das empresas, anúncio de dividendos, então é bom você ficar alerta. E eu te convido agora a assistir esse vídeo que eu fiz sobre aluguel de ações. Então, se você ainda não tem a custódia ativa ou se já tem, vale muito a pena assistir. Um abraço para você e fique com Deus!